Lendo, né? Oi, meninas, tudo bem? Vocês estão Gente, vendo? Eu tô com um aparelho hoje, assim, vintage, né, para conversar com vocês. Isso aqui, na verdade, é um fone que tá ligado no meu computador, né? Mas o pessoal não conhece mais, assim, né, gente? Não é verdade? Eu ganhei de uma amiga minha, achei super legal essa historinha. Mas eu não vou ficar o tempo todo, não, porque acho que a gente nem acostuma mais com isso, não, né? Gente, eu gente, amei, eu quero um Alô? dele. Alô? Não tô... Alô, alô? Não, Você escutei falou o mesmo? barulho da internet de escada. Lembra que ficava aquele barulho de Isso! chave? É verdade. Nossa, a gente já tá lembrando dessas coisas, hein? Não é? pois E quando é. alguém atendia o telefone, caía a tua internet. Poxa, Ah, isso que era dureza. Desliga o telefone. Eu E vou aí, desligar hein? então, tá? Eu eu Então vou vou tá, dar desligar meu desliga aí. telefone. internet. Pois é, e acho que quando começou essa. Talvez isso tenha sido uma das coisas também, né? Dessa supremacia da internet. Ó, desde o começo ela já foi tirando as outras coisas, né? Desliga o telefone porque eu preciso ficar na internet. É verdade. E aí, com essa. Em 2008 foi lançado o primeiro smartphone, né? O primeiro iPhone foi lançado em 2008 e tal. Isso é tido como um marco e um monte de pesquisas têm sido feitas desde então, né? E o que a gente tem ganhado com isso? Ou o que a gente tem perdido com isso? Eu acho que hoje a ideia é a gente conversar sobre isso, conversar sobre esse fenômeno, né, dessa ansiedade crescente, como que essas redes sociais estão relacionadas com isso, mas não só no sentido de crucificar a rede social, falar, não, para tudo, vamos voltar para a Idade da Pedra, que era muito melhor e tal, papapá. Mas assim, vamos voltar para o telefone, Ai, Rosa, então, dou maior né? apoio. Demais da conta. Mas, assim, existe mesmo, né, uma mudança toda no nosso jeito de viver. A gente realmente experienciou uma revolução, uma mudança de era. E isso é uma coisa que a gente precisa olhar para isso. Eu acho que a gente tem que olhar para essas coisas para não ser engolidos por ela. Porque quando a gente fala de mudança de era, a gente não está falando de algumas mudanças, a gente está falando, assim, de um outro salto, de uma outra maneira de olhar as coisas e de um mundo que está se organizando de outro jeito, né? Então, bom dia, gente. Aqui é o Leque, estamos aqui juntas as três, né? Graças a Deus por conta dessa possibilidade de estar junta mesmo, cada uma na sua casa e tal. Mas sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa. Fala aí, É Sibeli uma Maria. delícia, né? Uma delícia estar de novo para conversar com você. A gente já conversou faz 1h30 que nós estamos conversando, já discutimos todos os planos de viagem pelo mundo. E aí, a hora que você estava falando isso, eu estava lembrando de quando eu fiz residência, quando eu formei, fui para São Paulo para ler um artigo científico. Eu tinha que ir lá na Bireme, que era na Universidade Paulista de Medicina, né? Hoje Unifesp. Ficava numa fila, passava num arquivo, não sei nem como que mostra isso. Abria o arquivo, pegava uma folha de fichamento e ficava olhando o nome do material, aí escolhia com as fichas, ia lá no balcão, ela ia lá em cima em algum lugar, achava a revista, aí fazia a cópia e eu lia. Então, assim, eu lembro que para eu escrever meu TCC, nossa, que dificuldade que era, né? Então, eu tinha que sair, fazer. E hoje, assim, eu vou dar aula, preciso não sei o quê, em 2 minutos eu tenho acesso às plataformas, digamos, de ciências, né? Do que eu quero, e consigo pegar o artigo, consigo fazer. Então, assim, ajudou um monte na minha vida enquanto cientista, enquanto profissional, né? De ensino, né? Então, assim, mas tem um monte de coisa ruim aí que trouxe junto, né? E aí, como que a gente dosa isso? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar na vida, né? E você, Totinho, como tem sentido a internet na Cara, sua olha, vida? a gente tava conversando, né? Eu falei isso e eu assino embaixo ainda. Eu não quero saber da minha vida sem, não. Minha vida, eu vou dizer, minha vida melhorou muito depois. Não quero passar sem, não. É assim. Obviamente que eu acho assim, é igual um pouco tudo na nossa vida, não? Porque a gente remédio, por exemplo, remédio você tem que tomar aquilo,
vai dar um xarope para uma criança. Você fala, gente, mas vai fazer bem para você. Os caras tentam enganar, fazem gosto de morango, entendeu? Vai fazer bem. Só que a gente sabe que tem também efeitos colaterais. Antibióticos tem que tomar, mas você tem efeitos colaterais. Sempre tem um collateral, né? Você tem sempre essas coisas. Eu acho isso é tudo na vida, entendeu? Tudo na vida tem efeitos adversos, né? Então, eu fico... Quando as primeiras discussões que tinham sobre... Principalmente depois do aparecimento do smartphone, Milena, que é realmente um marco. Acho assim, o computador e a internet já é um marco. A internet, o que é? 2000? Não, 97 eu fazia faculdade, Exato, já tinha 97. e-mail. Eu lembro que eu tinha É por aí que apareceu, porque na África, quando eu fui, já tinha internet, a gente já podia escrever e-mail, já tinha o Alta Vista, que já era uma caixa de... Já era uma, né, um negócio para procurar. Então, e o pessoal só revelando a idade aí, né, gente? Só revelando a idade, né? Não, 48 na cabeça. Aí, então eu vi assim que o mundo estava se tornando num espaço grande, amplo para todo mundo. Eu achava isso fascinante, de verdade. Desde o começo eu achava isso assim a tirada de todos. Eu falava, gente, isso vai mudar demais, isso vai ser maravilhoso. Eu tinha uma visão muito positiva no começo, só positiva, praticamente. Aí apareceu tudo isso, então a internet criou todas essas possibilidades para a gente. Com o advento do smartphone, eu acho que daí esse salto que você está falando já é um outro salto, porque você tem tudo aqui na sua bolsa. Entendeu? Então é tudo muito simples de acessar. Você é super acessível. Então, isso é o que para mim às vezes me faz ficar... eu acho difícil. Por um outro lado, eu gosto que algumas pessoas sejam acessíveis a mim. Eu acho isso legal. Por exemplo, aqui. E tem outras pessoas, tem outros amigos na minha vida que eu gosto assim, de saber que eu tenho acesso a eles através desse instrumento. Minha família no Brasil, entende? As notícias. Eu era rato de jornal, de revista Veja. Eu me lembro assim, revista Veja em casa, cara, revista Veja dava briga. Eu falava, mãe, você tem que comer, a gente tem que assinar 3 revistas, mãe, porque chega aqui em casa, Tito, tudo, e a gente brigava por causa da revista. Folha de São Paulo era um absurdo, porque se eu pegava a Folha de São Paulo e ia ler a Folha de São Paulo em casa, olha, se eu achasse um pedaço faltando da tal da Folha de São Paulo, cara. Dava cara. Tinha que ter tudo ali, tinha que ter sei lá. Nossa, eu me apavorava quando eu via que estava voltando uma folha. Então, eu acho que tem tudo isso. Tem uma outra coisa assim que eu fiquei pensando depois do advento, principalmente do smartphone, né? Que eu escuto muita gente dizer, ninguém mais interage e tal. Primeiro que eu questiono assim, um pouco das interações, do pessoal que reclama das interações, às vezes eu pego o jeito e falo, qual que é o tipo de interação que você tinha mesmo? Eu tô aqui com uma pessoa na cabeça, não vou falar quem é, mas eu ficava pensando, engraçado essa pessoa reclamar de interação. Já não interagia desde sempre. Já não interagia antes, quero ver agora, então, né? Mas tudo bem. Aí depois eu fico pensando, gente, já pensou quando o livro virou acessível mesmo para todas as pessoas? Imagina isso. Quando as pessoas simples, eu estou falando, e pessoas... quando o Prelo realmente se mostrou democrático, entendeu? Ou não só quando ele se demonstrou democrático, como quando não eram só sei lá, gente importante que começou a ler, que começou a saber ler, aprender a ler. Quando mulher começou a aprender a ler. Nossa! Né? Então eu falo, gente, quer ver? Quer ver uma coisa bobinha que eu vou falar agora? Tô falando muito, mas vou falar uma coisa bobinha. Pensa nos romances de Jane Austen. Né? Como que fala? Aquele... Pride and Prejudice. Pride and Prejudice. Qual que é aquele outro? Todos, entendeu? Todos. Tem uma figura dos romances que ela sempre é aquela fascinada pelos livros. Ela perde
Perde não, passa muito tempo lendo e de repente uma vira escritora e ela se perde naquilo. Ah, fala sério, aquilo ali é um jeito também de você escapar da realidade maravilhoso. Entendeu? E sem contar, assim, dizer que o jeito que Jane Austen escreve é também um jeito de escapar, maravilhoso. Essa Ela Inglaterra retrata essa mulher que não tem acesso, vitoriana, né? que se torna livre pela escrita e Pela possibilidade leitura, de conversa. exato, exato. É assim, é um sinal assim, de emancipação, assim, nessa era vitoriana, você vê que é um sinal de emancipação, né? Então, Não, só um pouco, terminando assim esse raciocínio, eu fico pensando, eu acho que todas as épocas, guardadas as proporções, evidentemente, tiveram uma ruptura, né? Fizeram uma ruptura com alguma coisa que era de antes e que deixou uma certa insegurança. Pois é. Acabei, Mi. acabou. Então, você está falando sobre isso e sobre essa questão da popularização, do acesso, né, de mais pessoas, das mudanças que ocorrem quando a gente tem esse acesso aumentado, e fala também desse escapismo da realidade, né? E aí tem um estudo muito legal que foi feito em 2017 pela Royal Society, é alguma coisa inglesa, tá, gente? É Royal Society, deixa eu ver aqui como é que é. Ele chama Status of Mind. Então, ele saiu em 2017, foi feito pela Sociedade Real para a Saúde Pública, então é uma coisa inglesa, né? Linda. E ele se propôs a analisar assim, quais os efeitos dessa mídia social sobre a saúde mental das pessoas. Porque tem uma sigla que chama FOMO, que quer dizer, não é que nós fomos e nós voltemos, tá, gente? É FOMO, é a sigla, tá? A sigla chama Fear of Missing Out. Então é um medo que você tem de estar perdendo alguma coisa, porque como você bem disse, Tota, o mundo ele ampliou, né? Então, quando nós éramos pequenas, pouquíssimas pessoas viajavam para fora do país. Era muito difícil você conversar, né, com gente que tinha viajado para fora do país. Era assim, era o auge do auge você poder ter esse deslocamento rápido. Viajar de avião era uma coisa super glamurosa, super cara. Então, assim, tudo isso foi mudando e a velocidade do mundo foi aumentando, né? Aí a Cibele trouxe essa coisa dela pesquisando um artigo científico. Eu também pesquisei artigo em biblioteca, né? A gente ia na biblioteca, tinha que pedir para a mulher, ela ia procurar o livro, né? A gente nem podia entrar dentro da biblioteca para pegar o livro, era uma pessoa que pegava o livro para você, né? Para garantir a organização daquele lugar, enfim. Aí eu já fui do tempo, eu já era um pouquinho antes, eu já fui do tempo que a gente podia entrar, viu? Tinha que procurar você mesmo. Então, eu lembro que tinha alguns lugares que eu não podia entrar e pegar, que eu tinha que pedir para a pessoa pegar. Mas eu fico pensando em relação a isso, essa mudança toda tão rápida, e o jeito do nosso cérebro funcionar, entende? Porque, assim, essa necessidade de espera dá tempo para o teu cérebro se reorganizar, sabe? A gente parar um pouquinho, às vezes você fica até brava que você está esperando e tal, papapá, mas é como a Cibele estava falando antes, eu não lembro se você falou gravando ou não isso, Cibele, que hoje você prepara uma aula em 2 minutos. Foi né? gravando. Uhum. Porque é a velocidade, né? E acontece que assim, gente, tudo bem, nós estamos experimentando tudo isso, mas a gente tem um corpo por trás disso que não evolui na mesma rapidez dessa tecnologia. A gente tem um cérebro que funciona assim e que leva milhares de anos para ir se reorganizando e tal, papapá. E aí esse estudo é super interessante porque ele comprovou o seguinte, que 91% das pessoas de 16 a 24 anos, como ele é de 2017, talvez já tenha até aumentado isso mais um pouco, mas que 91% das pessoas dessa faixa etária, elas usam as redes sociais, tá? E que o consumo de mídia social tem sido descrito como mais viciante do que álcool e drogas para o nosso cérebro, tá?
E agora, o que eu achei mais interessante é o seguinte, é que os níveis de ansiedade e depressão, tá? Entre esse grupo de pessoas jovens, ele aumentou 70% nos últimos 25 anos. Quando a gente fala de 70%, né, a gente está falando assim, que de 10 jovens de 25 anos para trás, você não tinha 7 com problema de ansiedade. E a gente está falando de gente jovem, de cérebros muito jovens. Gente com 17, né, 18. Não sei ainda se já tem algum estudo sobre isso para criança. Certamente que deve ter, porque o que eu sei é que a Sociedade Americana de Psiquiatria, ela soltou agora, como que eu falo isso? Não sei essa palavra. Não é um prelo, ela soltou um indicativo, é um statement. É tipo assim, né? Um paper, uma coisa assim. Mas, enfim, crianças abaixo de 2 anos não devem ser expostas a telas. Um guideline. Tá? Isso, é um guideline, uma coisa assim, tá? Então, claro que tem a vantagem desse mundo que expandiu, que ficou um mundo mais acessível, né? Agora, nessa pandemia, por conta da comunicação, provavelmente a pandemia não foi pior, porque eu acho que se a gente não tivesse uma comunicação tão rápida, as pessoas não iam ter tempo de parar tão cedo dentro das suas casas, né? A gente continua a se comunicar por conta também disso, mas em que momento que a gente também não fica mais ansiosa dessas coisas que a gente pode estar perdendo? E aí eu vou falar de mim, porque eu tenho me visto assim muito ansiosa por saber mais. Eu sempre fui muito curiosa, isso é meu, né? Mas começa a ficar aquela coisa, gente, eu não posso perder isso, eu não posso perder aquilo, né? E aí isso é o fear of missing out, né? Que se a gente não cuidar, vira realmente uma condição patológica de ansiedade que você precisa tratar e tal. Como que vocês estão lidando com isso agora, nessa época? Vocês sentem essa ansiedade? Será que eu estou perdendo alguma coisa? O que está acontecendo? Como que é isso para vocês? Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse FOMO é só em relação à rede social? Ele é específico dessa falta de algo que você desencadeado pela rede social? Ele tem a ver com tecnologia, com essa coisa da informação. Ele tem a ver com a coisa da informação, tá? Mas ele tem alguns outros aspectos que eles falam, assim, né? Essa questão da gente sempre ter essa ideia de que o outro tá melhor que a gente, né? Isso é uma coisa que foi... Vendo que você estava mostrando, por exemplo, a pessoa no Instagram olhando e vendo que alguém está se divertindo e ela trancado dentro de casa e que isso vai gerando... Entendi que era mais em relação a essa questão, mas não, é informação de forma geral. É informação de forma geral. O Instagram, de acordo com esse estudo, é a pior rede social. É a rede social mais danosa para o nosso emocional. Eu achei que fosse o Facebook, eu já saí do Facebook. Não, então vou ter que sair do Insta também. O Instagram é rede social. É que o Insta é a imagem, e a imagem processa no cérebro rápido, ou seja, enquanto você vai descrevendo um lugar... Você está no lado do cérebro. Quando você vê uma imagem, ela já te traz a emoção na hora, porque ela já monta num instante a cena, digamos, de felicidade ou não. E aí a imagem vai sendo estimulado e você vai ficando com isso como se você tivesse... É uma insatisfação sem fim, né? Então, ela trabalha, é imagético, né? O Instagram é isso, né? Exatamente. E a imagem, ela carrega em si vários componentes. Vou falar essa palavra, eu adoro, eu acho ela super chique, gente. Ela carrega em si vários componentes heurísticos, que são componentes que compõem a nossa percepção, mas são, assim, pequenos detalhes, entendeu? Então, assim, o sorriso da pessoa, aquele fundo que ela tá, tudo aquilo já cria no seu cérebro a sensação de que, nossa, essa pessoa é muito mais feliz, ela tá ótima e tal, papapá. Então, o cérebro não reflete, né? Ele já vai direto é um atalho, né? Você já vai e já fala, nossa, que aquela é a vida sonhada, aquela é a perfeição, né? Ela leva você para esse lugar que pode ser desconfortante. É engraçado, eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma relação com o Instagram de nenhuma ordem, assim, no sentido... Ele não me pegou, engraçado, não sei, eu ficava mais... O Facebook me trazia mais, porque eu ficava lendo a notícia, o povo comentando...
E aí eu quis até brigar com alguns e eu saí de lá já faz mais de ano, assim, que eu achei que ia acabar com meus relacionamentos. Achei melhor. Mas o Insta, não sei, eu gosto de ler, né? E aí eu sigo só, a única coisa que eu faço no Insta, eu sigo viagem praticamente, assim. É minha paixão, eu olho esse lugar, eu vou procurar sobre um lugar que eu não sabia que outro dia eu achei um lugar na Suíça, Laker alguma coisa, e eu fiquei louca. Hã? Interlock? Eu acho que é. E aí eu fiquei enlouquecida, falei, nossa, existe isso no mundo, eu fui ler sobre. Então, assim, mas não. Agora, essa sensação de falta eu sempre tive, desde o tempo da Barça, né? Então, assim, não é uma coisa que a tecnologia me trouxe. Eu lembro que eu era adventista e tinha aqueles livros para ler dos jovens, né? O clube de livros, aí tinha. Então, tinha 3, eu lia eles no primeiro dia que comprava, né? Eu já lia os livros e já queria outros, porque eu já tinha aquilo, eu já sabia. Então, sempre foi nessa perspectiva, né? Eu acho que, na verdade, o que me incomoda atualmente é esse tempo que o outro exige de mim. Eu acho que eu sinto muito mais incomodada em relação a qualquer coisa. Por exemplo, tem grupo de trabalho, 5 da manhã o povo já está discutindo um trem de colegiado numa semana que é semana, às vezes, até de recesso. Aí você não viu? Eu falei, eu estou de recesso. Né? Então, assim, essas coisas de um tempo que o outro não tem mais diferença de noite, de manhã, de horário de trabalho, de sábado e domingo, isso é uma coisa que me incomoda. Eu gostaria que... e também outra coisa que me incomoda é responder, assim, você manda a informação que precisa, aí a pessoa responde logo em seguida, aí você tem que dar tchau. Então, assim, o tempo que eu perco com isso, no sentido de... Era só enviar, por exemplo, no e-mail eu enviaria, fecharia meu computador, minha caixa de e-mail. No WhatsApp aquela conversa não tem fim. Então, uma coisa que você faz em 5 minutos, no WhatsApp você leva 15. Essa sensação de tempo roubado, eu detesto ela. Eu acho que o WhatsApp me rouba tempo, mas hoje ela está inserida no meu trabalho de uma forma muito intensa. O grupo da faculdade, o grupo dos alunos, entende? Mas não é uma coisa, eu gostaria que fosse comunicação unilateral, por exemplo. Quando eu vou responder, eu ponho no avião, respondo todo mundo, ligo e saio de perto e deixo o pau torar. Não gosto de ir respondendo, porque eu estou aqui ainda, as pessoas que eu acabei de responder já estão conversando de novo, e aí eu estou tentando eliminar as 100 conversas, enquanto eu estou tentando eliminar, já apareceram mais 30. E isso é uma coisa que me causa desconforto, assim, que eu brinquei que eu tenho saudade do telefone fixo para ligar e não achou, ok, ligo depois. Essa sensação de que a pessoa tem que estar presente, tipo Deus onipresente, isso me irrita numa profundidade, vocês não têm ideia. Me irrita também. E assim, não existe uma etiqueta, né, em relação ao uso dessas redes. Etiqueta no sentido que eu falo assim, de uma educação que seja comum a todas as pessoas, de um parâmetro que seja comum. Por exemplo, essa semana aconteceu comigo, foi uma má informação lá do consultório. A pessoa falou que o meu paciente não ia. Ela me falou isso presencialmente. Aí tudo bem, então eu só ia mais tarde para o consultório. Chegou o dia lá que o paciente não ia e tudo tal, ela me manda uma mensagem no WhatsApp. Fulano chegou. E eu não olho o WhatsApp. O meu WhatsApp, ele é desabilitado. Né? E isso é uma coisa que eu faço para me proteger também, porque senão é que nem isso que você falou, parece que você vai ficar o dia inteiro ali respondendo as coisas, né? E aí, quando eu cheguei lá, enfim, atrasou, o paciente tinha outro compromisso depois, foi uma alteração lá, né? Um desentendimento sobre quem era a pessoa, não era aquela pessoa que tinha desmarcado, era outra que tinha o mesmo nome. Mas daí eu peguei, cheguei e expliquei para a pessoa, né? Eu falei, olha, se você precisa de falar alguma coisa comigo de uma maneira urgente, eu preciso que você me ligue, porque eu não vejo WhatsApp, né? E eu vi que, assim, ela não imaginava que alguém não visse o WhatsApp o tempo inteiro, né? Então, assim, as pessoas, elas usam essas redes, cada uma usa de um jeito, e isso abre margem para dificultar mesmo. Uma coisa que é para facilitar a sua comunicação, ela abre margem para uma dificuldade na comunicação, para uma perda de tempo, né? Você não quer ser grosseira, mas tem gente que não para de ficar conversando,
né? E ali você tá é o que você falou, às vezes era só mandar um e-mail, pronto, acabou. Vê um e-mail, termina, né? Mas do mesmo jeito que você falou, mal chegou o negócio, a pessoa já está respondendo com o que faltou, com o que precisa. Então ainda não se tem um combinado coletivo sobre como se usam essas redes, né? E agora ainda começou a acontecer outra coisa, né? Quando a gente quer falar com alguém, você manda um WhatsApp antes para a pessoa e pergunta: posso te ligar? Que horas eu posso te ligar? Né? Eu tenho momentos que eu fico constrangida de ligar para a pessoa, mas o que eu queria é ligar. Eu queria só pegar o telefone e ligar. Se não puder atender, tudo bem, que nem antigamente, né? Ok, não atende agora, desliga, pronto, acabou, né? Mas vejo que a gente está criando camadas nessa comunicação, né? Nessa interação com as pessoas, que não sei muito bem onde vai, assim, né? Esse negócio. E aí, nesse estudo ainda, ele fala uma coisa interessante. Ele propõe sugestões para que as mídias sociais, o que elas... Ele faz chamados para ação, assim, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante, ele sugere que existisse um pop-up que toda vez que a pessoa ficasse por muito tempo em rede social, a própria rede social alertasse a pessoa, como um pop-up. Tipo, ó, você passou 1 hora na rede social. Ó, você está 2 horas sem sair da rede social, né? Claro que, como é um mecanismo que eles querem que a pessoa fique cada vez mais dentro da rede, acho que dificilmente isso vai acontecer, né? O que a gente tem é dentro do celular, tem aquele negócio, você consegue ver quanto tempo você ficou em cada mídia. Mas seria interessante se isso acontecesse, né, gente? Você acha que alguém sai porque é capaz de desabilitar o negócio e falar, não enche, eu fico o tanto que eu quiser, porque assim, as pessoas olham e falam, nossa, hoje eu passei 6 horas, 7 horas e nem por isso. Não sei se essa informação muda o hábito ou muda o comportamento. Eu acho que se não tiver um processo de educação, sei lá, de conscientização do que aquilo te traz de dano, prejuízo, se não for uma coisa mais processual, não sei se uma informação, não sei vocês, se uma informação desse tipo mudaria, digamos, o que a pessoa está fazendo. Eu não sei, eu estou ouvindo aqui, eu estou vendo. Eu acho que eu tenho muitas características desse povo aí ansioso, mas eu acho que as minhas características ansiosas, elas são anteriores ao advento dessas coisas, de rede social, entendeu? Uhum. E eu acho que essa minha característica já é minha. E o negócio que a gente estava falando antes de começar a gravar é o seguinte, eu acho que nós, né, final do século XX, século XXI, a gente meio que programado, não sei se programado é a palavra exatamente, porque eu acho que não tem determinismo, mas tem uma certa programação nisso, para a gente lidar super neuroticamente com as coisas. A gente é neurotizado quando a gente está lidando com as coisas, eu acho. O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente sempre existe um extremo de coisas que quando a gente começa a lidar com algum problema no sentido de um tema, né? Então a gente tem fixações, tem assim, a gente fica viciado nas coisas, esses vícios. E eu acho que isso é uma característica humana às vezes. Quando um assunto tá preso, você fica preso naquele assunto, você fica ali fixado naquilo, né? Então, tem isso. Isso é uma característica humana. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos desse aspecto e tal. Agora, eu acho que comigo, justamente, acontece isso que a Milena descreveu aí no estudo, e eu não estou nem dentro dessa faixa etária aqui, mas acontece comigo por causa de, digamos assim, predisposições. E são coisas anteriores ao advento. Isso é uma coisa. Segunda coisa que eu acho o seguinte, como a mídia social, essas mídias sociais, elas funcionam em forma de... É de recompensa, né? Sistema de recompensa. Exato, de recompensa, né? É um negócio extremamente comportamental. Você vai sendo nutrido, o ratinho vai recebendo, quanto mais daquele comportamento ele emite, mais ele vai recebendo. Mais like, mais não sei o quê, né? Isso. Aí tem uma saciação. Eu acho que existe um ponto que chega uma saciação, assim como toda, né, toda proposta não, mas
Eu acho que o behaviorismo foi super eficiente em descrever isso, né? Como é que funciona. E existe uma associação no determinado ponto. O que eu acho que existe de uma associação é que a gente conhece pouco ainda sobre como essas mídias funcionam do ponto de vista biofisiológico. Entendeu? A gente ainda sabe pouco sobre isso, de como que isso funciona. Tem várias especulações, tem estudos sérios, tem estudos que são alarmistas pra caramba em relação a isso. Vai lá no ponto, entendeu? É que nem a história do açúcar, que tem estudos assim absurdos em relação ao açúcar, quando na verdade você fala, cara, na verdade assim, esse açúcar branco que a gente põe nas nossas coisas, a gente não precisa definitivamente porque tem outras coisas. Agora, tudo é uma questão de quantidade, de frequência, de dosagem, de frequência e tal, né? Para você. Porque mesmo água em quantidade exacerbada faz mal, entendeu? Então, No Mato Grosso do Sul já morreram tomando tereré, né? No concurso. Então, você vê. Isso que eu falei. Você vê. Então, a Cibele tá parada. Então, eu acho que... pois é. Então, tem essas coisas. Aí tem o seguinte... Então, eu acho que até funcionaria um pop-up, sabe? Do jeito que o cara fala. Porque a rede social funciona dentro desses princípios de alimentar o ratinho, entendeu? Em determinados momentos. Tá? Talvez funcionasse para isso. Agora, eu acho que tem uma questão que vai além do comportamento. Vai além, muito além. Que é uma questão da cabeça. O que está me faltando? O que está me sobrando? Que está me fazendo me fixar? Talvez essa seja a pergunta que a gente tem que começar a fazer. É uma pergunta reflexiva. É aquilo que faz a gente ser humano. Eu não sei se é a pergunta exata, mas eu tenho a impressão que vai vai um pouco nesse conduto. Está substituindo o quê? Está substituindo o quê na vida? Nessa vida aqui, entendeu? Porque eu acho que existem substituições que são extremamente viáveis. Agora, existem outras coisas que não. A gente põe coisas no lugar de uma, mas não cabe. Tá entendendo? É que nem você está montando um quebra-cabeça e aí você quer encaixar aquela peça no lugar que não é. Você fala, não, mas ela tem a cor que é parecido a forma, mas não é a peça. Mas não é a forma que encaixa ali naquele lugar. Então, não sei. Tem certas coisas que me fazem acreditar, para mim, né, que me fazem acreditar que existem alguns mecanismos compensatórios aí nesse meio que a gente não está fazendo a pergunta certa. Tá? Eu não estou falando que essa pergunta que eu estou fazendo é a pergunta. Sim. Mas eu tenho a impressão que a questão vai muito além do comportamento e vai no fato da gente não estar não está abordando isso ainda do jeito que... Eu acho que é reflexão, Tota, sabe por quê? Porque às vezes a gente também não foi educado para refletir sobre, entende? Porque isso é biológico, no sentido, é um sistema de recompensa, libera dopamina, é vício, né? Tá ali, é viciante mais que outras drogas. Até porque é mais fácil de conseguir, você já pode repetir a próxima dose logo em seguida e você consegue se manter ali, ainda é socialmente aceitável, digamos assim, né? Gente, o que não é vício? Então me explica o que define. Um amor pode ser vício? Sim. Então, aí é uma questão de tudo que você faz que fica, você precisa, então. Caramba, a gente tá doente pra caramba. Isso que eu tô falando, que a gente lida com... Mas o vício vai definir o quanto aquilo atrapalha a sua vida, né? Então, assim, é igual remédio e veneno, que a diferença é a dose, entende? Então, vício e hábito também é o que você... Então, se você tem limpa a casa, se você faz não sei o quê, isso é lindo, isso é um hábito. Se isso fosse feio, se você fizesse todo dia, isso era um vício. Então, o quanto de malefício se traz para o seu dia a dia e que vai te deixando dependente dessa quantidade de substância para te dar a mesma sensação de prazer. E agora você precisa de maior dose, mais tempo para ter o mesmo efeito. Então, o vício, a dependência se caracteriza por isso. Ele vai perdendo com o tempo a mesma potência que ele tinha inicialmente, você vai precisando de mais dose por mais tempo, e é isso que é diferente. Por exemplo, comida você não vicia, mesmo que você come todo dia. Por quê? Porque você... Não, assim, teoricamente, né? Claro que pode ter, aí tem uns açúcares, mas assim,
você chega uma hora, você pode comer, no outro dia, uma hora você vai matar a fome. E aí você não vai aumentar, necessitando de aumento de dose de alimentação, teoricamente, né? Estamos falando de alguns alimentos que causam dependência, como o açúcar, por exemplo. Não conheço ninguém viciado em alface, né? Mas tudo bem. Então, mas o açúcar sim, porque aí é um tipo de droga que traz o glúten, né? Que faz o mesmo papel faz uma substância parecida ao opioide, que também te dá prazer. Mas assim, eu acho que se a gente também fizesse algumas coisas de reflexão, por exemplo, quando eu postei uma coisa que eu fiquei olhando toda hora para ver quanto já tinham curtido, eu falei, você é doido, o que é isso? O que eu vou virar? Vou ficar o dia todo checando se alguém gostou da foto que eu postei? Nunca mais. Então, assim, posto e não olho, mas posto e vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, acho que tem uma coisa, a gente se olhar também e ver o quanto algumas coisas nos tiram de algum lugar que é um eixo para a gente, né? Então, acho que aí vem um pouco do que a gente vem conversando de autoconhecimento e de reflexão. Se a gente não parar e a gente for só seguir no instinto, digamos assim, né? Se a gente não parar para raciocinar, falar, ué, o que eu estou fazendo, né? Para se questionar e poder fazer uma escolha diferente, também fica difícil, né? Eu acho Com que daí certeza. E tem uma outra coisa nisso tudo, né, gente? Nós somos uma geração de imigrantes digitais. A gente não nasceu dentro disso, a gente emigrou para isso. Então, a nossa relação, ela sempre vai ser diferente da relação com quem é nativo digital. No caso, os nossos filhos. Isso eu acho que é uma coisa interessante também para a gente ver, porque assim, nós não fomos expostos a isso, o nosso cérebro não foi exposto a isso tão cedo, né? E esse estudo, eu vou voltar nele só porque assim, eu acho que ele tem umas recomendações que é muito legal e dão muito pano para manga para a gente conversar. Então, eles propõem que sejam divulgados na sociedade padrões e princípios relacionados à saúde mental e o uso de tecnologia e de rede social. Isso é uma coisa que, assim, a gente não vê muito pessoal falar sobre isso, fazer uma campanha educativa sobre isso, por exemplo. Aqui não existe, Li. Aí tem? Ah, tá. Aqui. É massiva a questão na escola já começa com a questão da utilização de mídias sociais e já tem até uma sessão dentro da psiquiatria do hospital psiquiátrico aqui para isso. Já tem clínica especializada em vício digital, né? Então, sim, assim, a gente já tem isso aqui, mas, por exemplo, eu não vejo aqui no Brasil campanhas educativas massivas relacionadas a esse tema, né? Não vejo, por exemplo, também outra coisa que eles propõem aqui, que deve ser o que a Tota está falando, que aí na Suíça já acontece, mas assim, da escola endereçar essas questões com os alunos, né? Da escola falar sobre isso, né? Da escola explicar para as crianças qual é o problema. Eu lembro que eu falei para o Miguel, que é meu filho, tem 15 anos, ele gosta bastante de jogar. Né? Então, assim, agora na pandemia ele saiu com os amigos umas 2 vezes só, né? E eu fico preocupada, porque é muito tempo e tal. E eu lembro que eu já conversei com ele a respeito disso, falei dessa questão dos vícios e tal. E, assim, não é um movimento. Então, assim, ele achou diversos estudos, porque ele é meu filho, né? Então, ele ficou procurando vários outros estudos e ele me falou, olha, tal lugar fala que não, tal lugar fala que não, tal lugar fala que não, né? Então, você fica meio que numa briga de um homem só, assim. E eu acho que é uma questão importante mesmo. O sofrimento nessa faixa etária é um sofrimento que está aumentando muito, né? Numa faixa etária que é uma faixa etária que, poxa vida, tem que ser uma faixa etária gostosa, aquilo lá é preparação para essa vida adulta, né? É uma faixa etária... Eu acho que tá gostoso. Não, pode falar. Não, eu tenho a impressão também que é justamente por isso, porque essa faixa etária não é fácil. Ela não seria fácil mesmo sem rede social. Tá entendendo? Eu acho, inclusive, que justamente porque essa falta de encaixe ali dessa adolescência, que está ficando sempre mais extensa, ela é mais extensa hoje em dia, né? Ela começa numa certa idade, que já é um pouco mais cedo do que a gente imaginava,
E ela já vai até um pouco mais tarde do que Que se são imagina. os adolescentes, né? Eu não tô querendo aqui ser saudosista, porque é o seguinte, se a gente for pensar na Idade Média, na antiguidade, a gente já pensa, a menina menstruou, casou, acabou. Entendeu? Então não tem nem lugar para aparecer isso. Essa coisa de infância é um negócio super novo, gente. É muito novo. Uhum. É absolutamente novo. Então, e essa proteção da infância, essa ampliação da infância. A infância pode, deve ser maior e tudo mais. É um troço extremamente novo. E eu acho que essa faixa etária, onde esse estudo que a gente apresentou aqui, que a Mia apresentou aqui, está comportando, é uma faixa etária que no nosso tipo de sociedade, a partir de uma certa época, sofreria anyway. Sofreria de qualquer jeito. Eu, nessa faixa etária, sofri pra caramba com outras coisas. Não com isso, mas com outras coisas. Eu tinha uma ansiedade, eu tinha insônia, tá entendendo? São coisas que eu já via em mim. Eu tô falando de mim, né, gente? Pode ser que vocês tenham aparecido completamente diferente. E eu conheço, eu sou amiga de gente que sofreu menos nesse quesito, mas sofria em outros quesitos, entende? Eu sofria com insônia, eu sofria com ansiedade, e são coisas que não foram acolhidas na hora certa, nessa fase. Tá entendendo? Eu não tô criticando meus pais, não tô falando nada disso, porque eles fizeram o que eles podiam fazer. Isso eu tenho plena consciência. O que eles podiam fazer, eu digo, aquilo que eles conseguiam perceber, que a percepção deles era capaz de fazer. Tá tudo certo, entendeu? Vem aí. Então, eu acho que é uma fase que seria, de qualquer maneira, uma fase que seria preocupante mesmo. Eu tô fazendo um pouco assim o advogado, porque eu acho realmente que os nativos digitais, a gente vai ver talvez mais tarde, mas eles vão ter um outro cérebro. Uhum. E a questão do tempo também, eu acho que o nosso cérebro, ele tem essa questão da plasticidade, é um negócio que eu aprendi a confiar nela. Eu entendo ela é até brusco, é até obsoleto não, mas é até irresponsável dizer que eu entendo ela, porque eu não entendo porcaria nenhuma de plasticidade cerebral. Mas aquilo que eu aprendi um pouco, eu tenho a impressão que a expansão disso é uma expansão, como é que fala aquilo de matemática agora? Ela é exponencial. Ela é exponencial. Tá entendendo? Então, prever a dimensão disso, eu não sei. A gente vai ver. Em alguma época a gente vai ver. E nessa época já vai ser obsoleto porque já vai ter tantas outras coisas, eu acho. Né? E a questão da preocupação, obviamente, a gente tem filho nessa idade, é dureza, porque o meu tá com 17 e eu vejo também a vida dele é esse trânsito, né? Ele combina as coisas com os amigos, se não tiver o WhatsApp na mão, corta a mão, entendeu? É como se tivesse, então é super difícil. Agora, eu fico pensando, eu também um pouco, sabe? Eu curto pra caramba o WhatsApp, eu curto mesmo. Acho legal me comunicar com as pessoas. O que eu acho, voltando um pouco ao que você estava falando, é assim, não tem uma etiqueta, né? Não tem uma etiqueta ainda, parece que não tem. Então a gente usa uma etiqueta antiga para um instrumento novo. Coisa nova, né? Então fica assim, então, às vezes a gente até consegue perceber, você consegue, aliás, às vezes não, eu acho que a gente consegue perceber claramente, ainda mais a gente que é educadora, né? A gente consegue perceber rapidinho quem é digital native, quem é o nativo digital e quem é o imigrante e quem é aquele assim, ó, que não tá nem sabendo aonde que tá. Tá perdido no mundo. Não, tem uns que não imigraram, né, gente? Tem uns que ficaram, que não vão emigrar e tá tudo certo. Minha mãe, eu fico pensando na minha mãe, por exemplo. Ela não é nem imigrante, ela é assim, ela tá usando aquilo, mas ela tá usando um esquema, para ser bem piagetiana, anterior, entendeu? Ela tá fazendo igual o bebê faz quando ele vê o computador. O que o bebê faz quando ele vê o computador? Ele morde, põe na boca. É assim que funciona. Então, estamos usando um esquema anterior. Então, agora eu até perdi um pouquinho, mas eu acho que vai assim nessa linha. E eu tenho a impressão assim que tem um negócio assim
aquilo que, assim, o que teria sido neurotizado de qualquer maneira vai ser neurotizado também na internet. Tem essa questão fisiológica que vocês já explicaram e que eu me curvo diante dela e digo, ok, eu sou uma viciada em potencial. Tem duas coisas que me provocam nisso profundamente, assim. Eu acho, igual, quando eu vivi, era televisão. Meu pai não deixava assistir porque aquilo ia cozinhar meu cérebro. Então, assim, às vezes eu vejo algumas coisas, eu falo, eu já vi esse filme, só não era na internet, né? Mas esse filme eu assisti todinho. Então, se eu tivesse mais tempo de vida, talvez tivesse mais... Mas tinha muitas coisas que eram do mal, que ia acabar comigo, enfim. Né? Então, eu via a TV Sítio do Pica-Pau Amarelo escondido, não tinha muro, né? Era arame farpado. A vizinha deixava a TV no rumo da porta, nós ficávamos no nosso quintal do arame para assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo escondido. Então, assim, mas aquilo era um horror. Então, eu fui ver televisão em casa, eu tinha 22 anos, né? Já era grande. Então, assim, mas nunca, assim, televisão também é outro trem que nunca me pegou, sempre. Mas sou viciada em livro, entendeu? Assim, dá abstinência, faz dia que eu não leio. E eu quero ler, então... Mas então eu acho que as coisas vão mudando, a gente precisa saber lidar com elas de acordo com elas vão aparecendo. Eu acho que tudo igual você falou, Tota, acho que tem coisas que vão, a cada seu tempo, vão trazer os desafios dela. E eu acho que dialogar, por exemplo, com o filho, como ele está lidando. Eu tenho um professor contando que o filho dele trancado o dia todo no quarto, ele lá desesperado, sai meu filho, você precisa falar com as pessoas, meu filho. Aí disse que ele falou, pai, estou conversando com 32 pessoas, uma da Ásia, um do não sei o quê. Aí ele disse que saiu, pensou assim, eu não sei mais nem o que dizer, porque eu quero que o guri saia do quarto, mas ele disse que falar não dá, entendeu? E aí, então, assim, de coisas que o nosso cérebro e a nossa compreensão de interação não concebe. Eu entendo exatamente o que o meu professor está falando. Né? Porque quando o João está ali conversando, aí está falando inglês, outra hora está falando outro trem que eu nem sei o que é, né? Está conversando com um monte de gente, de um monte de lugar que eu nunca fiz, né? Eu conversei com meus primos, era uma delícia, brinquei na rua, fiz outras coisas. Mas eu não vejo ele sofrendo, entende? Ele vai sofrer o sofrimento normal da adolescência, que a gente viveu também, com outras coisas, né? Eu tinha uma prima maravilhosa que conversava com todo mundo, e eu já não tinha o Instagram, mas eu sabia como ela era brilhante, o quanto eu gostaria de ser sociável. Então, eu sabia que eu não dava conta de um monte de coisa, e isso me trazia tristeza. E não precisei do Instagram para isso, para eu saber, para fazer um regaço na minha autoestima, entendeu? Então, eu acho que são coisas que precisam ser dialogadas, pensadas, fortalecidas no afeto. E não importa muito o desafio do que vai aparecendo, a gente precisa ir lidando com ele nesse caminho, assim. E a outra coisa que eu penso, por exemplo, eu queria ser mãe perfeita, né? Eu sonhei com esse dia, enfim. Tinha umas fantasias nessa linha. E aí, hashtag quem nunca, né? Quem nunca, né? Aí eu li tudo, assim, tinha que deixar dormindo sozinho, porque aí você não fica dependente, aí fica dormindo com a mãe, eu fiz tudo perfeito. Então eu acordava 10 vezes na noite, chacoalhava, punha no berço e dormia, eu tentava dormir um pouco, ele chorava, e eu nunca trouxe para o meu quarto, nunca tirei do berço. Aí, esses dias eu li um estudo de um pediatra dizendo da importância da criança dormir com a mãe até não sei que idade. Eu mato vocês, eu juro que eu mato. Eu não tinha varado tanta noite. E aí eu fiquei pensando para mim, mas essa é uma resposta que eu dei para mim, não sei se para acalmar a minha vida. Sibeli, faz teu melhor de acordo com o que está bom para você. Vai mudar daqui 6 anos mesmo, e o que você vai fazer hoje para o seu filho vai sair ruim daqui 6 anos. Que seja bom hoje, que você faça na hora que você estiver inteira, afim, de um jeito que não traumatize ele nem você, porque vai ser ruim de qualquer jeito, ou seja, então eu fiz tudo bonitinho, de acordo, mandava deixar o menino dormindo, agora não é mais. Falei, então tá bom, pois eu vou fazer só o que eu quero, do jeito que eu quero, o que eu acho que é bom hoje. Se amanhã não for mais, que eu já, se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer e chorar, entendeu? Você sabe que se eu fosse, eu penso isso, nossa, eu me vejo pra caramba, porque eu também li, me preparei e tal, pra ser mãe, depois eu dei vontade de fazer assim, uma fogueira,
entendeu? Com Index Librorum, Prohibitorum, todos os livros que eu jamais daria para nenhuma mãe ler e jogava tudo naquela fogueira para alimentar a fogueira, porque é tudo... Enfim. Agora, uma coisa eu não colocaria, que eu acho assim que é isso. Tem um negócio que a gente esqueceu, e acho que é muito importante falar sobre isso. Aliás, tem duas coisas assim, que eu queria ainda dizer, acho que a gente tem que ir indo para o final também já, né? A primeira coisa é a seguinte: existe assim uma concepção de que o conhecimento está fora da gente sempre, né? Está fora, está num outro lugar. E na verdade, o conhecimento ele está ali entre, né, as coisas. Ele é entre. Então, acho que isso é um paradigma que talvez a gente teria que prestar mais atenção nele e criar mais consciência sobre isso, que daí talvez a gente se ajudasse com dependências de certas coisas. Tá ali entre. E às vezes, assim, o amor é outra coisa, assim, não tá naquela outra pessoa, mas tá entre as duas pessoas, tá ali entre, acontece ali entre, né? Onde quer que seja, se entre, tá? Aí tem isso. Aí essa é uma questão que a gente tem que mudar esse paradigma. Tem que não, acho que seria legal mudar esse paradigma, às vezes, porque às vezes não funciona também. Uma outra coisa é a questão da psicohigiene, higiene psíquica. Não sei, a gente fala isso em português, a psicohigiene, que eu acho assim, é uma das coisas, um dos conceitos assim, mais fantásticos que eu acho, sabe? Porque se você é super higienizado, você deixa de ser humano também. Aquilo que faz a gente mais humano é você não ser super limpinho, entendeu? Você não ser totalmente saudável, primeiro porque não dá. Eu não acredito nisso. Já diria Machado de Assis em Alienista. Primeiro tranca tudo os normais, depois tudo, enfim, solta todo mundo. Exato, exatamente. Depois, eu acho que é bom que seja assim, porque a gente aprende entre essas coisas. É bom que seja assim, porque a gente aprende entre essas coisas. E outra, ir criando assim uns tabus a respeito de certas coisas, a gente já está provado por A mais B que não ajuda. Tabu não ajuda ninguém. Tá entendendo? A gente recebe educação baseada em tabu, a gente recebe religião baseada em tabu, a gente, olha, cara, a gente faz ciência baseada em tabu, entende? A ciência. E, sei lá, eu acho que tem certas coisas, eu tô falando de ciência agora, porque, por exemplo, um outro tabu da ciência, eu falei da ciência, tá pensando, ai, não fala besteira, né? Mas, assim, ciência baseada em evidência pode virar um tabu também, cara. Pode virar um tabu. Que evidência? Evidente para quem? Qual que é a evidência que eu tô querendo provar nesse momento e qual que eu não tô querendo provar? Tá entendendo? A gente tem que se questionar, e isso é um negócio que é importante. Então, eu acho em relação à internet, em relação às redes sociais e tudo mais, é preciso também para tomar cuidado, ou você, não é nem tomar cuidado, eu não gosto disso, mas você estar atento ao fato de não criar aquele tabu, né? É o tabu da tomada, cara. Você falar, olha, não põe o dedo ali que vai queimar, vai tomar um choque. Então aí, cara, a tomada vira assim o rei. A escada. Quem tem escada em casa, criança pequena, sabe o sofrimento. Entendeu? Por que a escada, cara, você não vê um bebê de 3 anos, de 2 anos de idade, que não esteja só querendo subir e descer a escada? Entendeu? Então, eu acho que... e ali vira assim, tabu. E no fim das contas, assim, eu acho assim, também impedir que não tenha tabu, impossível. A gente vive disso. Mas é ter pelo menos uma mínima consciência de que aquilo é um tabu seu e que talvez seu filho vai quebrar aquele tabu um dia. Acho que de saber que as certezas, elas são transitórias. Eu acho que é isso. Eu acho que a ciência tem essa vantagem. A ciência, ela sabe que ela não tem a verdade, mas ela quer aproximar da verdade. Então, tem equívocos, sempre. Mas é diferente de você já sair de uma premissa equivocada e ficar ali parado a vida inteira. Então, a ciência, ela vai, tanto que só no Covid já tiveram, sei lá, tinha 30 mil artigos a última vez que eu olhei, e cada coisa apresenta um negócio novo que a gente não tinha pensado. Ela estava errada? Não, ela está se aproximando. Ela vai diminuindo as incertezas. Eu acho que o exercício da vida é muito isso. Você ir diminuindo as incertezas a partir da sua experiência.
estava estudando esse final de semana, estou fazendo um curso no Chile de psicodrama. E aí, via internet, graças a Deus, a tal da internet. Aí falando de focalização, da filosofia do implícito, de quanto que às vezes você precisa parar e fazer essa integração mente e corpo e sentir no corpo o que está te tomando. E às vezes ali você encontra caminhos, resposta, explicação até para você agir no dia a dia. Às vezes a gente nem se olha, vai tudo só para um lugar, só para o racional, né? Então, acho que é isso, e diminuindo as incertezas, sabendo que a incerteza existe, tentando aproximar da verdade nesse espaço de troca da sua verdade, na verdade de onde você está inserido, e saber que ela é transitória, não se agarrar, não, mas falaram que isso faz mal, vou morrer, entende? Não, vou olhando, vou testando, vou vendo, vou lendo, vou olhando, e vou com aquela coisa que a gente vem conversando, com essa capacidade de aprender com a mudança, com o aleatório, né, que a gente já falou do antifrágil, de aquilo ao invés de te quebrar e falar, nossa, nunca acertei na vida, fala assim, opa, posso tentar de um outro jeito, tem essa possibilidade que eu não tinha olhado ainda, e fazer esse processo de desenvolvimento, de avanço, que faz parte da vida, né, que faz parte da vida mesmo. Isso aí, gente, muito Ou legal, seja, né? É o siso que faz, né? É o siso, é o juízo de cada um, né? Eu falei o siso lembrando, né, dessa coisa, né, Independente do juízo. né? É o juízo de Já cada estão um, nascendo né? sem, né? Você já sabe que as novas gerações já não nascem com siso, então vamos Eu ter que só mudar. nasci com um. Então, diz que os últimos já vêm sem siso, já vem então sem siso, já não porque, precisa né? mais desse tal de juízo. Então, mas eu esse acho que... é um negócio importante pra caramba, viu? Hã? Não entendi o que você falou. Essa coisa do juízo é uma coisa muito importante, ela é muito importante. Eu acho que ela vai se tornar cada vez mais importante. Sim. Mais o juízo, menos julgamento. Mas o juízo, ele é o maior domínio cognitivo que a gente tem. Que a gente tem, exato. Então, mas só tem juízo capaz de avaliar uma situação quem foi ensinado a pensar. Isso. E não se ensina a pensar dizendo, oh, Sibeli, pensa. Não, eu tenho que ir criando situações, e aí vai desde o processo educacional dentro de casa. Menino pergunta um trem, você fala, por que é? Não, eu falei que é e pronto, acabou. Você deixa a chance de o outro avaliar a situação, de aprender a analisar, você não estimula. E aí depois que é um adulto capaz de fazer avaliação, de reconhecer, não. Então, assim, a gente precisa ir criando aquilo que a gente vem falando, da capacidade de fazer perguntas, de olhar, de experimentar, de parar, fazer uma análise, para ganhando com a vida a autonomia, como diria Freire, essa capacidade de decidir cada dia mais, melhor, a partir dessa capacidade de fazer juízo das coisas. Mas isso depende de um processo educacional que permita a liberdade e criatividade para você fazer as perguntas que movem, né? Isso aí, Excelente. gente. Então, fantástico. Que a gente tenha muito juízo, né? Para essa semana, para os desafios da vida. E que a gente use o nosso. Isso aí. Que a gente tenha e que a gente faça bom uso. Usa Né? Até semana que vem, então, galera. Até, gente. 9 horas, né? Beleza. Tá? Beijo. Um beijo. Tchau.